Esta viagem começa na ilha de Skye e explora os antigos campos de batalha dos clãs escoceses e as maravilhas geológicas e históricas da ilha. Depois de atravessar o mar, a jornada segue para o território principal da Escócia e para o castelo mais fotografado do país, a fortaleza de Elindonnan. A rota passa por Rum e Egg e chega à ilha de Mull. De lá, segue o caminho dos peregrinos para o sul e chega à isolada Iona, o centro histórico do cristianismo escocês, estabelecido 1500 anos atrás. Depois, a jornada volta à ilha principal, onde passa por alguns dos lagos e vales mais espetaculares das Terras Altas, sempre mergulhados em mitos e lendas heróicas. A viagem termina na cidade de Fort William, aos pés de Ben Nevis, a montanha mais alta do Reino Unido. Dizem que a ilha de Skye é prova conclusiva de que quando Deus resolveu criar o mundo, ele queria se exibir. Localizada na costa oeste da Escócia, Skye é a ilha mais ao norte do arquipélago das Hébridas Interiores. Seu nome vem do nórdico e significa Ilha das Nuvens, já que o local costuma ficar coberto pela neblina. Skye é composta por uma série de penínsulas. A mais visitada é a península de Trotternish. A ilha de Stephen fica próximo a ela. Dizem que esta é a última ilha da Escócia em que o fazendeiro faz o rebanho nadar para chegar aos melhores trechos de grama. A península de Trotternish é considerada a maior maravilha geológica de Skye. Ela é um antigo e gigantesco deslizamento de terra que formou uma península de 30 quilômetros de comprimento e expôs uma série de penhascos imponentes e incríveis formações geológicas. O pico acidentado de Storr é, sem dúvida, a característica mais proeminente da península. E sob os penhascos fica um pico espetacular, conhecido como Old Man of Storr. Como grande parte de Skye, esta formação é cercada de mitos. A lenda diz que a ilha, uma vez, foi tomada por gigantes e que um desses seres foi enterrado aqui, mas seu polegar ficou para fora da terra. Outra história diz que um homem e sua mulher fugiam desses gigantes e, quando cometeram o erro de olhar para trás, foram transformados em pedra. A 10 quilômetros a oeste fica o castelo de Dunvegan. No passado, a ilha de Skye foi cenário de uma enorme rivalidade entre dois clãs, os MacLeod e os MacDonald. O castelo foi construído durante esse período de rivalidade, 800 anos atrás, e é a residência do clã MacLeod desde então. Situado no Loch Dunvegan, o castelo tem um jardim murado e uma coleção de relíquias mágicas. A mais famosa é a Silken Fairy Flag, que, segundo a lenda, foi entregue aos MacLeod pelas fadas da ilha e pode ser usada 3 vezes para salvar o clã em momentos de perigo extremo. Ela já foi usada 2 vezes, numa batalha contra os MacDonald e para afastar uma praga da região. Mais ao sul fica a Cordilheira de Cuillin, a maior de Skye. Diz a lenda que o Sol lançou sua lança pesada no chão e atingiu um grande vulcão, que inchou e explodiu, formando estas montanhas. O mito não está muito longe da verdade, já que esta cordilheira realmente foi formada por um vulcão. Os picos negros e irregulares são de rochas derretidas e cristalizadas, e os vermelhos que os cercam, de granito. A Cordilheira de Cuillin é um território incrível para montanhistas intrépidos. Os 12 maiores picos de Skye, os Munros, como são chamadas as montanhas mais altas da Escócia, estão entre as Cuillin. Nela, existem vários picos para escalar,
ou como diriam os escoceses, Munro's to be bagged. A alguns quilômetros a leste, fica o território principal da Escócia, que pode ser acessado pela Skye Bridge. Cercada pela polêmica desde o dia em que foi inaugurada, a ponte provocou uma discussão nacional sobre transporte público no país. Quando a ponte foi aberta em 1995, o pedágio, que devia ser de cerca de $1 em valores atuais, acabou custando 10 vezes mais. Isso provocou protestos, multas enormes e algumas prisões. No fim, os moradores da ilha venceram e o pedágio foi retirado. Em 2008, todas as pontes da Escócia passaram a ser travessias gratuitas. Uma decisão que os moradores de Skye acreditam ter influenciado. No sudoeste da ilha fica Elin Donan, um dos castelos mais fotografados da Escócia. Construído no século XIII para defender a ilha dos constantes ataques vikings, o castelo foi sendo ampliado até 1719. Foi nesse ano que soldados espanhóis que apoiavam os levantes jacobitas se instalaram no castelo para esperar suprimentos. O governo britânico bombardeou os espanhóis durante 3 dias, mas as incríveis paredes de 5 metros de espessura os forçaram a invadir o castelo. Quando entraram, os soldados usaram 350 barris de pólvora para destruir a fortaleza. O castelo ficou em ruínas durante 200 anos, até que o tenente-coronel John Macrae Gilstrap comprou o local em 1911 e restaurou sua antiga glória. Este é o trecho mais estreito entre Skye e o território principal da Escócia, o Sound of Sleat. O nome vem do nórdico antigo e significa suave. No entanto, quando as águas do Loch Awe passam por este estreito de cerca de 200 metros, a corrente cria muita turbulência. E suave é um adjetivo em que ninguém pensa. A corrente que se forma aqui é muito perigosa. Mas alguns corajosos já atravessaram o estreito a nado, em épocas de águas mais calmas. A cerca de 25 quilômetros ao sul, na costa do território principal, fica a pitoresca cidade de Mallaig. Durante os anos 60, este era o porto pesqueiro de arenque mais movimentado da Europa. Apesar do tamanho da pequena população de cerca de 800 pessoas, Mallaig ainda é o principal porto pesqueiro da costa oeste da Escócia, além de um destino turístico popular nos meses de verão. De Mallaig, é possível pegar uma balsa para a ilha de Rum, formada 65 milhões de anos atrás, depois de uma erupção vulcânica. Apesar de Rum não parecer muito habitável, foram descobertos na ilha alguns dos vestígios mais antigos de atividade humana da Escócia, inclusive ferramentas de 10.000 anos de idade. Hoje, Rum é administrada pela Fundação do Patrimônio Histórico Escocês, e todos os seus 20 habitantes trabalham de alguma forma na manutenção da ilha, que envolve o cuidado com os animais selvagens e a reintrodução de plantas nativas. A sudeste de Rum está a ilha de Eigg. Com cerca de 30 km² e uma população de 90 habitantes, Eigg é pequena. Mas além de ser incrivelmente bonita e cheia de aves, ela também é a sede de uma experiência que vem servindo de inspiração para pessoas de todo o mundo. Em 1997, os moradores de Eigg compraram a ilha de seu antigo dono. E desde então, vem desenvolvendo uma comunidade singular, baseada na igualdade e na sustentabilidade. Até a eletricidade é toda produzida aqui, através de painéis solares, campos eólicos e outras fontes de energia alternativa. Cheia de pequenos vilarejos, esta é uma das regiões que mais falam gaélico na Escócia. A Ardnamurchan Península.
Foi aqui que a primeira inumação viking intacta foi descoberta. O corpo estava completo com a espada, o machado e a lança. Esta formação interessante é conhecida como caldeira e foi criada por um deslizamento de terra provocado por uma série de erupções vulcânicas 55 milhões de anos atrás. Perto daqui fica o porto pesqueiro de Tobermory, capital da Ilha de Mull. Com 3.000 residentes, a ilha é uma das regiões mais populosas das Hébridas. As casas coloridas também a tornam um dos locais habitados mais bonitos da região. A cidade é cheia de raras águias rabalvas. E golfinhos, baleias e tubarões-elefantes costumam ser vistos no porto. Apesar de a Tobermory de hoje ter apenas 200 anos, a região que a cerca é cheia de histórias românticas. Diz a lenda que um navio repleto de ouro da Armada Espanhola está no fundo do mar daqui, esperando que alguém o descubra. Em seu interior, a Ilha de Mull tem uma paisagem acidentada que guarda segredos antigos e místicos. Uma escavação de 2010 encontrou vestígios de um altar celta do século VIII e os ossos de monges herméticos que moravam perto dele. Existem cavernas cheias de artefatos neolíticos, antigos círculos de pedra e fortes de mais de 6.000 anos, chamados Didans, espalhados por todo o interior montanhoso. A ilha também era um centro do cristianismo escocês, devido à sua proximidade da ilha de Iona. Por isso, cemitérios medievais e ruínas de capelas do século V ajudam a explicar a longa história de Mull. E para completar, como muitas dessas ilhas, Mull foi dominada pelos vikings até o século XIII. Ao sul, fica a baía cheia de ilhas do Loch Nakiel. Séculos atrás, ela fazia parte da rota que os peregrinos usavam para chegar à ilha de Iona. Não existe nenhuma cidade aqui, por isso a região é habitat e local de reprodução da águia rabalva e de outros animais. Isolada da costa de Mull, este é o último lugar em que alguém esperaria encontrar uma casa de fazenda. Mas vejam só uma na ilha de Little Colonsay. Era aqui que a escritora Cressida Cowell passava o verão na infância. Ela descreve a ilha como um lugar em que poderíamos ver um dragão voando. Perto dali, fica uma ilha que foi um local importante para os cristãos por 1.400 anos. Iona. São Columba chegou à ilha no ano de 563 d.C. Sob sua influência, Iona se tornou um dos centros de aprendizado europeus durante a Idade das Trevas. A abadia de Iona foi construída no local do mosteiro original de Columba, onde textos eram copiados, poesia religiosa era composta e até um guia da Terra Santa foi escrito. Reis, nobres, homens santos e humildes peregrinos viajavam até o mosteiro tanto na vida quanto na morte, para estudar e rezar ou ser enterrado em solo sagrado. A abadia atrai peregrinos até hoje. De um período mais tardio da história escocesa, esta linda fortaleza do século XIII fica num cabo da ilha de Mull. É o Castelo Duart. Ele foi oferecido por Lachlan, o chefe do clã dos MacLean, como dote para sua esposa. O local foi a residência oficial do clã por mais de 300 anos. Em 1653, durante o reinado de Oliver Cromwell, uma frota de 6 navios tentou saquear o castelo, mas 3 deles afundaram na costa por causa de uma tempestade. Os 3 restantes foram obrigados a recuar. O castelo acabou sendo destruído no século seguinte e ficou em ruínas até 1910, quando o 26º chefe do clã, Fitzroy Donald MacLean,
comprou o local. Ele o reformou e abriu para visitantes em 1995. Com a paisagem banhada pelo pôr do sol, a viagem deixa a ilha de Mull. Um trecho de mar conhecido como Sound of Mull separa a ilha do continente. Balsas ainda levam passageiros para todas as ilhas pelas quais esta viagem já passou. Ao cruzar o canal, a rota passa pela ilha de Lismore e por seu farol branco singular. Composta por um calcário único das terras altas, uma falha passa por baixo da ilha, o que cria esta paisagem sobrenatural. Entre essas colinas verdejantes e acidentadas, vivem 146 pessoas, que pastoreiam bois e ovelhas sobre camadas densas de história. Seguindo o caminho para o continente, a viagem passa por Ardmuknesh Bay, que lembra o elemento mais onipresente na história das ilhas: os vikings. Os navios vikings, como esta reconstrução, chegaram às ilhas escocesas perto de 800 depois de Cristo e navegaram pelos lagos e mares da região por 500 anos, mantendo a dominação através do medo e da violência. Os vikings destruíram os reinos sofisticados dos pictos e escoceses que dominavam a região, reduzindo as duas civilizações a ruínas. Os invasores foram expulsos apenas perto do século XIII. Quando a água na maré alta passa de Ardmuknesh Bay para o Loch Etive, ela atravessa um canal estreito e cria esta agitação na água, conhecida como Falls of Lora. Mas à medida que a viagem passa pelo lago, que se estende por cerca de 25 quilômetros, as águas se tornam calmas e encantadoras. As montanhas do Glen Etive cercam o lago. Dizem que a deusa gaélica Deirdre fugiu para este vale com seu marido Nija e os irmãos dele. Eles viveram felizes aqui, caçando e pescando, até que a tragédia os atingiu. Mas alguns ainda acreditam que é possível encontrar seus espíritos andando pelo vale em forma de cisne. No oeste da Escócia, lindos vales ou glens rompem a paisagem, cada um com sua lenda. Este é o Glen Kinglas, e sua história é uma parábola moderna sobre os danos causados pelo progresso. A lenda diz que havia um ermitão vivendo aqui e que nos anos 50, muitos visitantes viajavam grandes distâncias para vê-lo. Mas ele teve que sair de suas terras quando a rodovia A83 foi construída. A viagem continua entre as montanhas do Glen Etive, até que a grama desaparece e o rio se torna um riacho. Estes vales foram esculpidos lentamente por placas de gelo que deslizaram em direção ao mar 10.000 anos atrás. A última grande geleira da Era do Gelo ficava aqui, em Rannoch Moor. Quando ela finalmente derreteu, o nível do continente subiu, e ele continua se erguendo a cerca de 3 milímetros por ano. À medida que a camada de turfa fica seca, raízes de antigos pinheiros da floresta caledoniana anterior à Era do Gelo são descobertas. Hoje, Rannoch Moor é uma das últimas grandes áreas selvagens da Europa. O local é composto por turfas, rios e formações rochosas que cobrem um leito de granito. Isso faz com que seja muito difícil cultivar a terra. Por isso, a região ainda é um santuário da vida selvagem. Como seus vizinhos, o Glencoe também foi esculpido pelo movimento de placas de gelo gigantes. O local é conhecido como a morada lendária de um dos grandes heróis gaélicos, Fingal.
Ele é considerado o responsável pela expulsão do grande invasor viking, o rei Eragon. Na época de Fingal, o vale ficou sob o controle do clã MacDougall, que construiu um pequeno império aqui. O território foi tomado do clã depois que seus chefes lutaram contra Roberto Bruce, o libertador da Escócia, em 1308, e foi entregue aos MacDonald, aliados de Roberto. Os MacDonald ficaram no vale por 300 anos, mas acabaram sofrendo um massacre em 1691 pelas mãos de seus grandes rivais, os Campbell. Achando que tinham chegado a um acordo, os MacDonald ofereceram aos Campbell sua hospitalidade, mas não tiveram sorte. Na mesma noite, os Campbell realizaram um massacre, matando 40 homens que dormiam e fazendo com que o resto fugisse para as colinas e morresse de fome. As águas de Glencoe correm para o oeste e desaguam no majestoso Loch Leven. Este lago então corre para outro bem maior, Loch Leeney. Com 50 quilômetros de extensão, ele é um dos maiores lagos da Escócia. A viagem segue para o norte e chega a Fort William, a segunda cidade mais populosa das Terras Altas, depois de Inverness. O nome é uma lembrança de sua história, já que a cidade cresceu em torno de um forte construído durante a Guerra Civil Inglesa para vigiar a população. Depois, o forte foi usado para proteção contra os levantes jacobitas do início do século XVIII. Um trem da região ganhou o nome desses levantes: o Jacobite. A locomotiva a vapor leva diariamente passageiros de Fort William à cidade pesqueira de Mallaig, numa viagem de 2 horas. A estrada foi inaugurada em 1901 para tentar aproximar a remota costa oeste e aumentar o comércio com cidades como Mallaig. Nos 80 anos seguintes, a estrada mal foi usada e, por causa disso, teve que receber muitos subsídios do governo. Como a locomotiva foi substituída por trens a diesel, nenhum veículo a vapor usou a estrada até 1984, quando a British Rail reintroduziu o trem original para tentar aumentar o turismo e trazer lucro para o trajeto. E funcionou. Hoje a viagem turística é descrita como uma das melhores jornadas de trem do mundo. Os passageiros podem aproveitar vistas espetaculares das ilhas da região, da montanha mais alta do Reino Unido e de cenários de filmes como Highlander, O Guerreiro Imortal e Momento Inesquecível. Além disso, podem entrar nesses cenários, já que o Jacobite fez o papel do Expresso de Hogwarts nos filmes da franquia Harry Potter. Mas talvez a imagem mais impressionante da viagem seja Ben Nevis. Vigiando Fort William do alto de seus 1.350 metros de altitude, ela é a montanha mais alta do Reino Unido. O nome Ben Nevis é uma anglicização do original gaélico, que tem 2 sentidos: montanha maliciosa ou, o mais reconfortante, o homem com a cabeça nas nuvens. A primeira escalada da montanha foi feita em 1771. Mas hoje o local é extremamente popular e registra mais de 100.000 chegadas ao topo por ano. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.